O nosso trabalho vai ser sobre Grécia Antiga. Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século I a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim no conjunto de cidades independentes que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas foram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Aqui temos o mapa da Grécia. Em rosa, Grécia Península, laranja, Grécia Insular, verde, Grécia Continental e amarelo, Grécia Oriental. A política. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e muito mais. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada assim a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Sociedade. Cada polis tinha sua própria organização social, e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era um cidadão que nascia na cidade e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. A economia. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Religião. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares, até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. A história dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade, e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana, praticamente. Havia uma deidade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como era essa dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente. Aqui temos uma imagem do templo de antigamente. Cultura. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz.
A primeira delas foi realizada em 776 a.C. na cidade de Olímpia e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição.